Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias, a partir das 5h50 da manhã, nós estamos aqui para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior, e trazer aí as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro no âmbito político, econômico e corporativo. Muito obrigado aí por você que nos assiste ao vivo. Posteriormente, aqueles que nos assistem gravados também. Então não esqueça, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo, que assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega isso de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Hoje é segunda-feira, dia 23 de agosto de 2021. Vamos olhar um pouquinho para o fechamento de mercado na sexta-feira e depois nós olhamos tudo aquilo que pode impactar o mercado nessa semana. A semana passada aí foi uma semana bem volátil, onde os mercados aí, principalmente falando em Ibovespa, não reagiram muito bem a tudo que aconteceu, inclusive aí tendo potencializado o resultado negativo aqui do nosso índice em relação a tudo que aconteceu no exterior. Mas olhando aí principalmente para aquela possibilidade da redução dos estímulos por parte do Federal Reserve nos Estados Unidos, foi uma das grandes tônicas da semana passada, e na sexta-feira ainda tivemos reflexo sobre isso no índice Ibovespa, com redução aí do valor das commodities, o risco fiscal e a crise política aí auxiliando aí para o índice Ibovespa também aí fechar basicamente numa estabilidade, mas principalmente acumulando perdas durante a semana. A reforma do imposto de renda também estava no radar dos investidores na sexta-feira, principalmente pelo fato de não desenvolver a reforma, e também o fato aí do Paulo Guedes, ministro da Economia, deixar claro aí que ele é contrário principalmente a mexer na alíquota ali de imposto de renda sobre dividendos. Foi discutido aí reduzir de 20% para 15% essas alíquotas, e ele disse que se for para mexer, para ficar pior, é melhor então que nem se faça nada, que não se faça nenhuma reforma. Isso gerou aí bastante estresse também no mercado na sexta-feira. Olhando um pouquinho aí para fora, principalmente nos Estados Unidos, além da redução de estímulos, a questão da variante Delta, né, que aumenta os casos de contaminação e de óbito nos Estados Unidos, preocupam o governo. Quando a gente vai para o outro lado do mundo, na Ásia, o Japão continua ainda tendo várias quedas aí após o anúncio da Toyota em reduzir a sua produção em cerca de 40%. Isso tem afetado bastante o mercado japonês, enquanto a China ainda tenta atuar aí no controle de alguns setores da economia e no preço das commodities, o que acaba movimentando bastante o mercado asiático também. A Europa, o clima ficou mais tranquilo com a redução de medidas de distanciamento em alguns locais, em alguns países, principalmente aí com essa perspectiva aí de retomada econômica, e nem mesmo a queda nas vendas do Reino Unido na sexta-feira desanimaram os mercados. Por aqui, os investidores ainda ficam de olho na CPI da Covid, na crise hídrica, que é uma realidade também. Olhando um pouquinho aí para números para facilitar a nossa interpretação, o índice Ibovespa na sexta-feira ele ficou aí com uma alta de 0,76%, mas como nós falamos aí anteriormente, ainda acumulando quedas na semana, né, e entregando todo o resultado positivo que já havíamos tido do índice em 2021. A Bolsa Brasileira, o índice Ibovespa, fechou a 118.053 pontos, enquanto olhamos também para outras realidades, como é o caso das moedas. Tivemos aí as moedas, de forma geral, o dólar caindo 0,73% no dia de ontem. Na sexta-feira, desculpa, né? Chegando a R$ 5,38. Tivemos aí, olhando para as bolsas norte-americanas, a bolsa de tecnologia norte-americana Nasdaq subindo 1,19% a 14.714 pontos, enquanto nós tivemos também o índice S&P 500 subindo aí 0,81 a 4.441 pontos. Dow Jones também, Dow Jones aí com alta de 0,65, foi o fechamento aí na sexta-feira, enquanto aí chegando aí a 35.120 pontos. Olhando para a Europa nós tivemos aí o euro também caindo 0,38%. a R$
0,31%. Olhando para as bolsas europeias também, nós tivemos aí o DAX na Alemanha caindo na sexta-feira, subindo 0,27% a 15.808 pontos. O CAC na França subindo 0,31% a 6.626 pontos. E no Reino Unido, a queda de 0,41% a 7.087 pontos, fechamento aí na sexta-feira. Olhando para as bolsas asiáticas, na Ásia nós tivemos aí a China fechando em queda de 1,61% e o Japão em queda de 0,98%. Na China, a bolsa fechando a 14.253 pontos e a Nikkei no Japão fechando aí a 27.013 pontos na sexta-feira. Olhando aí para o cenário de cripto, tivemos uma retomada aí no cenário de cripto aí na última sexta-feira, com o Bitcoin fechando próximo aí dos 40 mil dólares a 4,45% de alta, e o Ethereum subindo 3,20% na sexta-feira, também aí com boas perspectivas aí em relação às criptomoedas aí na evolução da semana passada. Quem oscilou muito na semana passada e na sexta-feira também aí teve a sua maior sequência de quedas desde 2019 foi o petróleo futuro, o petróleo de forma geral, que continua caindo, ou melhor, continuou caindo até na sexta-feira. O Brent fechou aí a $65,02 o barril, enquanto o WTI fechou a $61,89. A perspectiva para o dia de hoje é um pouco diferente após essa sequência de quedas, né? Lembrando, a maior queda então desde 2019, a maior sequência de quedas, e aí agora nós temos aí nessa segunda-feira os mercados aí futuro, principalmente de petróleo, já tendo uma perspectiva de leve alta, aí quase 2% de alta nessas primeiras horas da manhã. Olhando também para o índice do medo, o índice S&P 500 VIX, nós tivemos o índice VIX caindo 14,35% após os investidores digerirem um pouco melhor a situação ali de redução das medidas de estímulos econômicos do Federal Reserve, e voltou então o índice do medo, o índice VIX, a 18,56%, trazendo um pouco mais de tranquilidade aos mercados de renda variável. Olhando para metais futuro, nós tivemos o ouro fechando aí a $1.781,59, alumínio futuro a $2.553,75 e o ferro refinado, que continua aí também com uma certa incerteza, como dizem os especialistas, fechando aí a $160,54 a tonelada, muito pressionado aí pela China, né, que tenta aí segurar o preço das commodities e reduzir então a sua inflação para a indústria lá na China. Olhando também para o fechamento de mercado na sexta-feira, nós tivemos aí, entre as principais altas, tivemos aí SBSP3, Sabesp, que subiu 10,25% a R$ 36,35. A forte alta de Sabesp na sexta-feira veio aí após o Rodrigo Maia vir fazer parte do governo de São Paulo, né, do João Dória, e também eles anunciarem, principalmente o Rodrigo Maia e o João Dória, que a Sabesp estaria pronta aí para começar o seu processo de desestatização e privatização no longo prazo. Isso fez com que as ações subissem aí até 11% na sexta-feira. Quem também subiu foi Educ3, que subiu 4,42% e fechou aí a R$ 26,00 a cotação. Ecor3, que é Eco Rodovias, aí fechou com alta de 4,32% a R$ 9,90 na sexta-feira. V3 Rapvida também alta de 4%, 4,02%, e fechou a cotação a R$ 15,53, e EQTL3 Equatorial, que subiu 3,90% a R$ 25,28. Entre as principais quedas nós temos VIA3, que é a Via Varejo, né? Via, que agora é negociada nesse novo ticker, VIA3, caindo 1,86% e chegando a R$ 11,09. NTCO3, que é Natura, caindo 1,14% e chegando a R$ 52,91. Raio 3, chegando aí a R$ 18,12, queda de 0,77% aí em Rumo.
BIF3, que é Minerva, caindo 0,72 a R$ 8,32, e Lojas Renner, que caiu 0,63% a R$ 39,20. Lojas Renner, que desde o final da semana passada, desde quinta-feira, sofrendo com instabilidade em seus sistemas por conta do ataque hacker. Olhando aí para essa semana, né, principalmente aí os indicadores que vale a pena nós ficarmos de olho. Hoje nós temos divulgação do Boletim Focus, então vale a pena aí olhar essa perspectiva de tudo aquilo que os especialistas, os economistas das instituições financeiras planejam aí ou antevêm para o final desse ano e principalmente aí para 2022 em diante também, e olhando aí para esse cenário de possibilidade de aumento da perspectiva de inflação, câmbio e taxa de juros, né, a taxa básica de juros, a nossa Selic. Hoje também tem o índice aí de Receita Tributária Federal, mostrando essa arrecadação também do governo como um todo, e olhando aí para fora, internacional, hoje vale a pena ficar de olho principalmente nas divulgações de PMI, né? PMI de serviços, PMI composto e PMI industrial, que são divulgados hoje na França, na Alemanha, na zona do euro, no Reino Unido e também nos Estados Unidos. Em alguns desses locais na Europa já tivemos divulgação desses PMI, alguns deles ou a maioria deles vindo aí abaixo do que era a expectativa, com queda em relação ao mês anterior e automaticamente levantando um pouco de alerta em relação à retomada econômica. Também hoje tem a divulgação do índice de tendências industriais lá na zona do euro e a confiança do consumidor na zona do euro, que também vai balizar muito do que acontece na Europa como um todo. Continuando aqui, olhando um pouquinho para o setor de política, que é uma das tônicas que nós temos aqui diariamente no nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. A CPI da Covid, que não está tão movimentada nesse início de semana, se aproxima de um relatório final, né, para apresentar conclusões sobre as investigações da comissão parlamentar. O presidente da CPI, o Randolfo Rodrigues, disse que seria aí um fracasso não ocorrer nada após todas as investigações, principalmente aí trazendo à tona aí, algumas situações que foram discutidas, principalmente aí em relação à compra de vacinas, né, e possíveis irregularidades nessas negociações, tanto da Covaxin, que foi cancelado o contrato, quanto de outras vacinas aí que foram colocadas aí em xeque a negociação delas por conta da CPI e de tudo que foi ouvido na CPI. Olhando também agora para essa parte política, né? Temos muito a falar do presidente Jair Bolsonaro. Ele vetou na sexta-feira aí de sexta para sábado, na verdade, o fundo eleitoral, que havia sido aprovado lá na Câmara e no Senado com um valor de 5,7 bilhões, né? Praticamente aí triplicando aquilo que foi utilizado nas últimas eleições, e ele tem até o final do mês então para sugerir um novo valor. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos, mas isso com certeza deve pesar em relação ao mercado financeiro e tudo que acontece aí na economia. O presidente Jair Bolsonaro também no sábado aí, ele encaminhou o pedido de impeachment do ministro, na sexta-feira na verdade, o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes do STF, lembrando que algumas pessoas, inclusive outros ministros, o ministro da Casa Civil, parlamentares, estavam tentando tirar essa ideia da cabeça do presidente Jair Bolsonaro, mas que deu continuidade então uma semana praticamente após ter prometido que iria entrar com o pedido, entrou com o pedido de impeachment, e isso agrava então a crise entre executivo e judiciário, e devemos ter muitos desdobramentos nesse sentido, inclusive com dificuldade em pautas, em aprovação de pautas no Congresso por conta disso. E agora esse pedido de impeachment vai lá para o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, dar andamento, ver se ele aceita ou não o pedido de impeachment então do ministro do STF. É a primeira vez que nós vemos acontecer esse tipo de situação. Continuando, o governo quer aprovar a reforma administrativa ainda nesse ano. Na sexta-feira nós já comentávamos um pouco sobre essa questão, principalmente aí trazendo a perspectiva de que com o atraso aí na reforma tributária poderia ser dado andamento aí à reforma administrativa, e o governo aí quer desinchar então a máquina pública, né? E com isso a reforma administrativa aí sendo aprovada ainda esse ano, teríamos uma vantagem nesse sentido aí para os próximos anos em relação a despesas do governo. A reforma de imposto de renda, que falávamos há pouco, né? Ela já teve aí 3, 4 vezes que foi adiada, foi retirada da
da pauta, principalmente por falta de negociação entre os parlamentares na Câmara de Deputados, mas deve ser levado amanhã, terça-feira, para votação pelo presidente Arthur Lira, e aí aguardamos as cenas dos próximos capítulos, se voltamos ao texto original, se o Celso Sabino, que é o relator, vai continuar com algumas novas mudanças, mas a perspectiva então é que amanhã tenhamos essa votação que é tão importante também e tem movimentado bastante o mercado. E olhando para uma perspectiva de eleições 2022, nós tivemos aí durante o final de semana a Justiça do Distrito Federal rejeitando aí o caso aí do sítio de Atibaia, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então a juíza do Distrito Federal não aceitou a denúncia, cabe recurso, podem haver novos desdobramentos em relação a isso. E um outro ponto aí que se fala muito também em relação a eleições 2022, a perspectiva e através das últimas falas do presidente Jair Bolsonaro, as falas mais agressivas, podem favorecer o surgimento de uma terceira via, algo que o mercado cobra bastante. Isso é o que dizem os especialistas políticos e obviamente ainda não existe essa terceira via, mas muita água ainda pode passar embaixo dessa ponte até as eleições de 2022. Continuando e falando um pouquinho aí sobre a questão econômica, o risco fiscal, né, principalmente a perspectiva de estourar o teto de gastos ou maquiar, né, a manutenção do teto de gastos, como acontece em algumas situações, pressiona a reprecificação de ativos, né? Então tivemos aí algumas quedas olhando principalmente para a renda variável e altas consecutivas aí da renda fixa, principalmente com o investidor cobrando um prêmio maior por conta do risco Brasil, né? O risco aí, risco fiscal brasileiro, que pode afetar também esses investimentos. E os especialistas aí falando nessa realidade de renda variável, né? Toda a queda, tivemos aí cerca de 10% de queda aí na renda variável, e alguns especialistas aí têm apontado aí que existem ainda muitas oportunidades e que essa queda gerou ainda mais oportunidades para compras com fundamento e aí que podem trazer bons resultados, bons frutos aí para os investidores de renda variável. Lembrando, não é recomendação de compra, trazendo apenas notícias e sempre ressaltando aí que as decisões elas vão balizar muito desse resultado, né? Não é comprar qualquer coisa, mas sim aí fazer boas compras aí, como o próprio texto diz, trazendo aí fundamentos e aí assim aguardando essa retomada da renda variável. A desvalorização do real, né? Nós vemos aí o dólar subindo aí frequentemente e essa desvalorização fez com que brasileiros que residam no exterior trouxessem mais de 10 bilhões de dólares aqui para o Brasil, enviassem, né, para investimentos de forma geral e principalmente compra de imóveis, né, com o dólar valendo aí 5, quase 6 reais, como nós tivemos em alguns momentos. Isso favoreceu bastante a entrada de moeda estrangeira, mas justamente aí não de investidores estrangeiros, mas sim de brasileiros que residem hoje fora do país, e tivemos então esse recorde acima de 10 bilhões enviados aí de brasileiros que residem fora para investir direta ou indiretamente aqui no país. E o Banco Central, falamos já na sexta-feira sobre isso também, essa semana, a partir de hoje, inicia aí o novo projeto aí de depósito voluntário junto ao Banco Central, semelhante à ideia do depósito compulsório, mas principalmente sem o compulsório, né, e com as instituições financeiras podendo colocar recurso, né, aportar recurso, deixar valores depositados no Banco Central e tendo essa remuneração, o que vai concorrer aí indiretamente com as operações compromissadas, mas todo esse novo conjunto aí deve favorecer a manutenção da meta de inflação para os próximos anos, é a perspectiva do Banco Central. E a variante Delta, né, que tem afetado bastante aí Estados Unidos, Europa e Ásia, como a gente fala aqui diariamente, também pode afetar aí a retomada do setor de aviação e de turismo. Então temos aí muitas situações. Então temos bastante coisa aí que pode mudar durante essa semana e durante os próximos meses por conta aí da variante Delta, também aí mexendo com a questão da aviação, como falávamos, e principalmente o turismo aí, que sofreu bastante, e uma perspectiva de que o turismo retome aí seu viés de 60%, 70% pré-pandemia somente em 2022, então temos aí um setor bem afetado ainda e que pode aí no futuro também ter grande movimentação. E finalizando essa parte de economia, o Boris Johnson, né, primeiro-ministro da Inglaterra,
ele tenta pressionar aí o Joe Biden, né, presidente norte-americano, para atrasar a saída das tropas americanas lá do Afeganistão. Lembrando aí, nós já temos aí há mais de uma semana a crise no Afeganistão, que também mexeu com os mercados, e podemos ter novos desdobramentos nesse sentido, e essa pressão aí que já acontece aí por parte dos norte-americanos, e agora também vinda aí do Boris Johnson aí com essa perspectiva de atrasar essa saída das tropas americanas do Afeganistão para reduzir um pouco dessa crise. E entrando um pouquinho em cenário corporativo, após o ataque hacker aí que nós já falamos também anteriormente, né, no site e nos sistemas das lojas Renner, o site volta a funcionar com certa instabilidade ainda, mas pode ter novas movimentações, porque também os cartões de lojas Renner, né, os cartões de crédito próprio, também sofreram alguns problemas aí e instabilidade por conta desse ataque hacker. A Braskem, lembrando que a Braskem aí teve uma forte evolução quando a Novonor, né, que é a antiga Odebrecht, disse que queria vender alguns ativos, venderia sua parte na Braskem. Ela mais do que dobrou aí durante o ano, e a Braskem afirmou então em comunicado à CVM de que não há discussões internas sobre oferta para a oferta de ação para a saída de acionistas, né, acionistas aí da Novonor, que é a antiga Odebrecht, e da Petrobras, que são os principais acionistas de Braskem. Houve aí um boato na sexta-feira dessa possibilidade. A Petrobras descartou em comunicado completamente, enquanto a Novonor, que é a antiga Odebrecht, informou aí que não tinha, que existe realmente essa perspectiva aí de saída, né, de vender parte dos seus ativos ou a sua fatia da Braskem, mas que não está nada definido, mas isso obviamente pode movimentar bastante o mercado com valorização ou desvalorização desses ativos. E após a Toyota, né, que anunciou aí, como falávamos anteriormente, a redução de 40% da sua produção e pesou fortemente aí, em relação às ações no Japão por conta desse aviso, agora é a vez da Volkswagen europeia, né? A Volkswagen anunciou também que por falta de chips vai reduzir de 3 turnos a sua maior fábrica na Europa para apenas um turno a partir dessa semana. Isso também pode ter forte impacto aí no mercado europeu como um todo. A Azul volta a se valorizar. Olhando aí para o mercado brasileiro, né, a Azul diversas vezes aí já falou sobre a compra da Latam, a operação da Latam no Brasil, que foi recusada diversas vezes pela Latam, e agora uma perspectiva aí da Azul então comprar toda a empresa chilena, né, que é a Latam, e aí depois vender as operações de outros países. Isso também pode movimentar o mercado, principalmente por conta desse boato e dessas possibilidades. E os principais players, ou alguns dos principais players aqui no Brasil, Itaú, XP e BTG, que atuam também com emissão aí e criação de novos ETFs, estão aí numa guerra interna para oferecer ETFs com uma menor taxa de administração e automaticamente uma melhor rentabilidade para os investidores. Óbvio, é ainda um produto que não é tão novo, mas poucos investidores ainda atuam nesse setor, olhando aí em comparação com outros países, principalmente os Estados Unidos, mas surgindo também novas oportunidades aí de diversificação para os investidores brasileiros e principalmente aí com um custo menor por conta dessa briga entre os emissores, entre os principais players. 6h20 da manhã, hoje nós tivemos alguns probleminhas técnicos aí no início do nosso Morning Call, mas já conseguimos aí finalizar e vamos olhar um pouquinho para abertura e fechamento de mercado. Já temos aí as bolsas asiáticas fechadas, desde as 5h30 da manhã as bolsas chinesas estão fechadas e a China aí voltou a crescer, uma alta de 1,98% no dia de hoje a 14.535 pontos, com algumas perspectivas aí do governo chinês e também o governo aí ressaltando aí que o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, deve apresentar a sua política de redução nos estímulos econômicos, isso devendo favorecer aí, principalmente os mercados, os demais mercados, principalmente aí a China, né, que é um dos principais concorrentes direto aí dos Estados Unidos. Olhando aí para as outras bolsas na Ásia, nós tivemos aí a Nikkei no Japão fechando também em alta de 1,78% após as fortes quedas da última semana. Nikkei fechou então a 27.400
494 pontos. E o pré-market e a abertura aí das principais bolsas mundiais hoje também traz essa perspectiva de alta. Lembrando, como nós já falávamos aí na semana passada, os investidores e os mercados digerindo um pouco melhor a possibilidade do Federal Reserve reduzir os seus estímulos econômicos e automaticamente aí temos com isso aí uma perspectiva de alta e de retomada das principais bolsas. Na Alemanha, o DAX nesse momento aí, apesar de oscilar bastante, sobe 0,10, o CAC na França sobe 0,70 e no Reino Unido a alta é de 0,40, lembrando aí a Alemanha e alguns países ainda tendo maior oscilação nesse momento por conta das divulgações de PMI que nós tivemos já abaixo do mês passado e tivemos essas divulgações aí já na Europa. E o pré-market dos Estados Unidos, nesse momento aí temos Dow Jones subindo 0,35, S&P 500 subindo 0,30 e Nasdaq também subindo 0,30, perspectiva de alta. Então, índice Ibovespa deve seguir as bolsas internacionais, principalmente aí as bolsas norte-americanas, mas óbvio o mercado é soberano e o noticiário interno pode trazer aí alguns desdobramentos, principalmente aí com a nossa crise fiscal e política e termos um descolamento ou potencializar algum resultado dependendo de tudo aquilo que acontecer. Obrigado pela sua companhia. Amanhã, a partir das 5h50, nós estamos aqui novamente para falar sobre tudo que aconteceu no mercado hoje e trazer aí as perspectivas do que pode movimentar o mercado no restante da semana. Bons negócios, um bom dia